Em 15 de 7 de 69, ele se tornou o primeiro avião comercial de transporte de passageiros a voar acima de 2 vezes a velocidade do som. Não estou falando do Concorde. Senta que lá vem história. Saudações, aeronáutica! Tudo bem com você? Começando o ano de 2018 muito bem, com uma história muito pedida por vocês. A história do Concordski. Essa história começa lá nos anos 60, época da Guerra Fria, o bloco soviético de um lado, o ocidente do outro, e um grande sonho da humanidade, o transporte supersônico. Ó, já vou falar logo para deixar o like, hein? Não esquece porque esse vídeo vai ser muito legal. Quem faria o primeiro avião de transporte voando acima da velocidade do som? Bem, o Khrushchev, presidente da União Soviética, não queria perder essa corrida para o Ocidente, não. O Concorde já estava em projeto desde o final dos anos 50. Aliás, dizem que os estudos mesmo começaram lá nos anos 50, lá no início dos anos 50. Os soviéticos começaram os planos do Tupolev 144 em 1963. Quase 5 anos de atraso. Os fabricantes do Concorde queriam que ele voasse, que fizesse o primeiro voo, em fevereiro de 1969, quase 11 anos depois de iniciar os estudos do projeto. Os soviéticos então queriam voar o avião no final de 1968, porque aí seria uma vitória ter o primeiro avião supersônico de passageiros do mundo. Para conseguir tirar o atraso, só fazendo espionagem, ou seja, roubando os planos, E não é que foi feito assim mesmo? Durante anos, agentes soviéticos ficaram infiltrados lá na França e passavam segredos do Concorde para a Rússia em microfilmes, e a microfilme até em pasta de dente. Até que um dia, o presidente da Aeroflot foi pego num restaurante em Paris com os planos do trem de pouso do Concorde. Vê se pode isso. Tava tudo lá na malinha dele, completo. Não eram 500 mil como essas malas do Brasil aí de dinheiro, eram planos de avião. Só que quando pegaram ele, muita coisa já tinha sido passada lá para a União Soviética. E na última semana de dezembro de 1968, os funcionários trabalhavam até 24 horas sem parar, nem ir para casa os caras iam. Que era para terminar o protótipo do TU-144 e cumprir as datas. Eu acho que eles pensavam assim, é melhor isso do que quebrar pedra lá na Sibéria. No dia 31 de dezembro de 68, o TU-144 surge de dentro do hangar secreto da Tupolev. A semelhança com o Concorde era incrível. Por que será, não é mesmo? Não houve nenhum anúncio oficial, porque se desse alguma coisa errada nesse primeiro voo de um avião que foi super acelerado para sair, os soviéticos negariam que o voo tinha acontecido e ficava por isso mesmo. Na pista lá no aeroporto para assistir a primeira decolagem estava o gênio da aerodinâmica, Andrei Tupolev, e o filho dele, Alexei Tupolev. Como o voo deu certinho, eles espalharam fotos do grande feito para todo o Ocidente. E a história estava escrita: o primeiro avião de transporte supersônico foi soviético. Quando as fotos chegaram no Ocidente, a semelhança era tão grande que apelidaram o avião de Concordski. O Concorde, antes de voar, passou por mais de 200 desenhos de engenharia até conseguir chegar naquela forma ideal dele. Como os planos foram roubados, foi muito mais rápido desenvolver o TU lá na União Soviética. Só que a pressa da construção causou erros fundamentais e graves, principalmente na asa. Vocês lembram aqui, nesse vídeo do Concorde, quando eu falei da asa maravilhosa dele, Pois é, os soviéticos não conseguiram fazer a asa no TU, porque eles não tinham toda essa tecnologia disponível. Por causa disso, o protótipo ele não conseguia manter as características de voo em todas as velocidades possíveis, como o Concorde conseguia. Porque o Concorde gerava aquele belo vórtex de sustentação quando ele estava em baixa velocidade, E quando ele estava em alta velocidade supersônica, o arrasto era muito reduzido por causa daquela curva maravilhosa no bordo de ataque. Com os problemas de estabilidade, Tupolev voltou para a prancheta de desenho e redesenhou várias coisas no avião. E aí, 5 anos depois, 5 anos depois, o TU-144 renovado foi mostrado ao mundo.
Agora ele tinha canardes móveis atrás do cockpit, essas asinhas aí, ó, que resolviam o problema da sustentação em baixa velocidade e se recolhiam no voo supersônico. O TU estava pronto para ser mostrado ao mundo, e a estreia aconteceu em 1973 no Show Aéreo de Paris. Os Estados Unidos acharam que tinham se ferrado, porque o mercado da época, a previsão era que o voo supersônico era o futuro, que era o que ia mais ser vendido. E quem dominasse o voo supersônico estava feito. Bilhões de dólares em encomendas de avião. Os Estados Unidos também estava construindo um modelo supersônico, só que fracassou porque o custo era muito alto e a burocracia americana acabou matando o projeto. O TU foi apresentado então nesse Show Aéreo de Paris como mais rápido, mais limpo, mais eficiente, e como ele era um pouco maior que o Concorde, ele levava mais passageiros e mais carga. O futuro do avião era brilhante. Só que não. No terceiro dia do show, o Concorde voou primeiro, fazendo uma decolagem de alta performance e várias passagens rápidas. E o Tupolev, ele estava agendado para voar depois do Concorde. Aí durante o táxi para decolagem, a torre informa para o piloto assim, ó: "Ô russo, seu tempo de voo aí foi reduzido pela metade." É porque era um show aéreo na França, né? Vocês acham que os franceses iam deixar o Tupolev se apresentar decentemente lá na casa deles e levar todos os louros? Óbvio que não, né? Então o TU fez uma apresentação super curta, mas quase impecável. Na última passagem, ele subiu uma alta performance assim impressionante, todo mundo ficou impressionado. Só que antes de atingir o topo da subida, o que parecia ser o topo da subida, o avião corrigiu rapidamente, assim, de uma maneira abrupta até, para voo nivelado. E só caça faz isso, um avião daquele tamanho não é suposto fazer isso. Aí logo depois que ele corrigiu, ele iniciou um mergulho com o nariz embaixo e começou a aumentar muito a velocidade, e quando estava chegando perto do solo, quando foi recuperar, o avião se destruiu em voo. Um ano depois, saiu um relatório, tanto soviético quanto francês, dizendo que não era possível saber as causas do acidente. Vários analistas da época dizem que teve um acordo entre os dois países para não aparecer a verdade sobre o acidente desse avião. Só que 25 anos depois, algumas coisas começaram a aparecer. Por exemplo, tinha um Mirage voando no mesmo espaço aéreo durante as apresentações. A tripulação do Concorde foi avisada pelo cara da torre que tinha um Mirage acompanhando as manobras. Quando os soviéticos foram decolar, ninguém avisou para eles. Eles não foram avisados que tinha um outro avião no box de apresentação em cima do aeroporto. E o pior ainda, o Mirage estava numa missão clandestina para fotografar o Tu-144 em voo. Eles estavam muito interessados nesses canardes. Aliás, curiosamente, depois de 1973, vários caças franceses apareceram com canardes. O que se descobriu é que durante a subida, o Tu chegou muito perto do Mirage e o piloto não sabia. E quando ele viu o tráfego, ele parou a subida abruptamente, porque a linha de voo dos dois ia cruzar. Então, para evitar a colisão, o cara estabilizou. Só que essa estabilização gerou uma força de menos 1 G e os motores apagaram. E aí suspeita-se que ele colocou o nariz embaixo para acelerar o avião e fazer os motores reacenderem com windmilling. E durante esse mergulho, algum dos motores funcionou, e quando ele foi tentar se recuperar do mergulho, ele puxou muito o avião, que a gente fala, né? E deu aproximadamente 5G, e aí a célula não aguentou e se destruiu. Agora, por que a investigação do acidente, tanto pelos soviéticos, que tiveram acesso às fotos que o Mirage tirou, teve acesso à tela do radar e viu que chegaram bem perto os aviões, por que eles não botaram a boca no trombone? É porque o Tupolev falhou estruturalmente em manobras que seriam tranquilas para o Concorde. O Concorde aguentava menos 1 G sossegado e até 7 Gs positivos. Então suspeita-se que tem um acordo. Os soviéticos não iam falar nada sobre o Mirage espionando e os franceses não diriam que tinha nada errado com o Tupolev. É preciso lembrar que a gente estava no auge da Guerra Fria, hein? Mas a verdade é que nem precisou falar nada. O Tu-144 era tão barulhento no lado de dentro dele que, para vocês terem uma ideia, um passageiro não conseguia falar com o outro. Para você falar com outra pessoa do lado, você tinha que escrever um bilhete para a pessoa ler. A autonomia não era boa,
Ele só fazia uma linha aérea, que era de Moscou até Amatia, no Cazaquistão. E nos 102 voos comerciais que ele fez, ele teve 226 panes, sendo que 80 dessas panes eram muito críticas. Mas era um avião muito além do seu tempo. E ele tinha qualidades que nenhum outro tinha, principalmente a altitude que ele voava e a velocidade, que era maior que a do Concorde. Por causa disso, entre 96 e 97, um Tu-144 foi retirado do cemitério, foi modificado com novos motores, novos equipamentos e uma tripulação de russos e engenheiros da NASA, isso aí, americanos, da McDonnell Douglas, foram fazer testes em pesquisas de voos supersônicos com ele, justamente por causa dessas características. A tripulação do Tu eram 2 pilotos, um engenheiro de voo e um navegador. Só 4 pessoas. Eu falo só 4 porque avião soviético tem até office boy, a maioria das vezes, né? Os controles de voo são 8 elevons no bordo de fuga da asa, e essas superfícies elas agem como profundor e aileron ao mesmo tempo, por isso que ele não tem aquela asinha lá atrás, tá? Que vocês ficam perguntando. A asa possui 8 tanques de combustível e pode levar 95 toneladas de querosene. Ele tem 4 sistemas hidráulicos e 4 geradores elétricos, 120 kVA cada um. O trem de pouso é convencional e tem um mecanismo de trava do buggy. Buggy é como se fosse esse carrinho que fica preso no strut. Ele travava esse buggy para dar uma distância do motor em relação à pista. Por acaso, o Boeing 777-300 tem isso também. O cockpit possui esses famosos ventiladores que ficam na cara dos pilotos, né? Porque parece que todo piloto soviético sua demais. Para pousar esse menino também não era tão fácil, porque o ângulo de ataque muito alto causava um efeito solo quando se aproximava da pista. Ele tinha uma tendência do nariz descer rapidamente. Aí o piloto tinha que segurar o nariz, mas ele não podia segurar muito, senão batia a saída dos gases dos motores na pista. E se segurasse pouco, o avião ficava flutuando e sobrava menos pista para parar. E olha que ele já vinha para o pouso a mais de 350 km por hora. E os freios só podem ser aplicados abaixo de 220 por hora. Por isso que ele precisava dos paraquedas para reduzir a velocidade. Tem mais muita história para contar desse avião, moçada. Muito mais detalhes. Só que não dá para fazer um documentário de 1 hora para o YouTube, né? Ainda não. Então, ó, não se esquece de deixar o like. Grande abraço e até o próximo vídeo.